Você é verdadeiramente livre? Se você parasse agora, alguém te perguntasse, você é livre? O que você responderia para essa pessoa? Você é de fato livre ou apenas pula de galho em galho, pula de desejo em desejo? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é: realmente ceder a todos os nossos desejos significa liberdade? O que eu quero dizer para vocês é que hoje a gente assalta a geladeira no meio da noite só porque a gente teve vontade. A gente dorme um pouco mais porque julgamos que merecemos. Quando alguém nos corta no trânsito ou alguém realmente bate no nosso carro, a gente levanta, muitas vezes levanta do banco, abre a porta do carro, xinga essa pessoa, porque nós estamos no direito. É o certo fazer isso. Nas reuniões em família, quando um tio, aquele tio que você não gosta muito, dá uma opinião que você discorda e você pode até ter razão no seu modo de enxergar a vida, mas você não consegue controlar essa vontade louca que tem de dar a sua opinião e muitas vezes estragar todo o clima do churrasco da família. E quando te perguntam, você fala: "Ah, desculpa, não consegui me controlar". A verdade é que cada vez menos as pessoas estão se controlando. Cada vez menos as pessoas estão controlando seus impulsos. Cada vez menos as pessoas estão tendo uma virtude que há muito foi esquecida, que é a virtude da temperança. Temperança nada mais é para filosofia, né? A filosofia fala muito sobre a temperança. Sêneca falou muito sobre a temperança lá no estoicismo. Também teve Platão, Aristóteles falando muito sobre isso. Até, obviamente, não vem da filosofia, mas o Freud falava muito sobre a analogia do cavalo e do cavaleiro, também é algo que tem muito a ver, né, com o cavalo sendo nossos impulsos, o cavaleiro sendo a nossa racionalidade, e como a gente precisa controlar esse cavalo, como a gente precisa de fato pegar de volta esse controle das nossas ações. A ciência chama isso de autogestão, mas a virtude, temperança, é que une tudo isso. Então, temperança, que é o tema que a gente vai falar hoje, basicamente, é explicar ou explica como a gente pode fazer aquilo que a gente considera certo. Porque, presta atenção, o problema não é a falta de informação. A gente sabe que deveria comer menos, a gente sabe que deveria dormir mais cedo e dormir melhor, a gente sabe que deveria começar aquele projeto que a gente vem escanteando há bastante tempo, a gente sabe que deveria ter uma relação melhor com a nossa esposa, a gente sabe que deveria começar a fazer exercício físico, a gente sabe que deveria seguir a dieta que a nossa nutricionista passou, a gente sabe que deveria começar uma pós-graduação, a gente sabe que o emprego que a gente está hoje, ou a profissão que nós escolhemos, não é aquilo que nos faz feliz. Tem um monte de coisa na nossa vida que todos nós sabemos. Mas, de um lado, por que a gente sabe dessas coisas, ou seja, não é a falta de informação, e por que a gente não faz essas coisas? O que eu quero dizer para vocês é que, óbvio, vocês sabem, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre trago o meu caderninho com as minhas anotações, inclusive a folha tá saindo aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, e tem uma pergunta principal que eu anotei aqui, por que existe tanta distância entre aquilo que pretendemos fazer e aquilo que de fato fazemos? Talvez essa seja a pergunta principal que eu quero responder nesse vídeo de hoje, e vou explicar por que a temperança é o elo que falta para responder essa pergunta, é a grande chave para responder essa pergunta. E aqui eu trago basicamente três vertentes diferentes para se unir essa teoria da temperança. Então eu trago a filosofia que fala muito sobre a palavra temperança, a ciência que fala muito sobre autogestão, e também tem a filosofia espírita, né, que eu acredito que molda tudo isso, que fala muito também sobre o livre-arbítrio, sobre a capacidade que a gente tem de tomar as nossas próprias decisões, e principalmente contra esse determinismo que a gente tem. O que eu quero desmascarar hoje para vocês é que liberdade não é fazer o que quer. Liberdade, muitas vezes, é fazer aquilo que a gente sabe que é certo em detrimento do que quer. A pessoa que faz só o que quer, ela não é livre. As pessoas que têm vícios em drogas, que têm vícios em pornografia, as pessoas que têm vícios ou enfim, em fumo, em alcoolismo, em qualquer coisas que são nocivas ou maus hábitos nocivos à nossa saúde, não são pessoas livres, porque elas não conseguem resistir às tentações de fazer o que elas querem naquele momento. O que eu quero dizer para vocês, e aqui ilustrando muito claramente o cerne do vídeo, é que, de um lado, e aqui eu vou trazer basicamente o Freud, tá? De um lado, os nossos impulsos, e o Freud traz isso como o cavalo. Do outro lado, existe a nossa consciência, e o Freud traz isso como o cavaleiro.
Nesse meio, ou elo que reduz essa distância, o que pode fazer com que a gente reduza a distância entre os nossos instintos e a nossa consciência, basicamente é a temperança. A temperança é a capacidade que a gente tem não de eliminar os nossos desejos, mas controlar os nossos desejos. E aí existe uma distinção também muito importante. Nós nunca vamos conseguir parar de desejar. Ponto. O ser humano, ele é um ser que deseja, nós desejamos, nós temos impulsos, nós temos um instinto que nasceu conosco. Ponto. Muitas vezes é o que nos mantém vivos. A questão não é você precisa se sentir mal por querer dormir um pouco mais, você precisa se sentir mal por ter vontade de beber, você precisa se sentir mal por querer faltar à academia, você precisa se sentir mal por, enfim, por querer xingar uma pessoa no trânsito, que foi o exemplo que eu dei. Você não precisa se sentir mal por querer responder aquele tio chato no churrasco de domingo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, entre o desejo de fazer alguma coisa e de fato agir com relação àquilo, existe a temperança. E quanto mais você adquirir essa virtude da temperança, que você pode chamar também de autogestão, mais maduro você vai se tornar. Presta atenção. A temperança está basicamente relacionada à nossa maturidade enquanto seres humanos. O ser humano maduro é o ser humano que numa briga de trânsito, ele consegue antever o futuro, ele consegue prever as consequências das suas ações. Porque ele é um ser humano que tem temperança, basicamente, alguém cortou minha frente no trânsito, eu sei que se eu descer do carro, eu posso aumentar em proporções estratosféricas esse problema. Até agora eu tenho um problema que alguém me cortou. Se eu não gerar uma briga aqui, essa pessoa pode pedir desculpa pra mim, ou vai me xingar, colocar a culpa em mim, eu digo beleza, tudo bem, sigo pro meu trabalho, consigo inclusive chegar no horário. Agora, se eu ceder a minha vontade de descer do carro, xingar essa pessoa, eu posso criar um processo, posso criar uma briga física de violência, posso criar um caso de polícia, inclusive posso assustar o meu filho que está do meu lado aqui e ele pode ver o pai dele de uma forma que talvez ele fique traumatizado e não consiga esquecer. A pessoa madura, ela basicamente pensa nas consequências das ações dela. A pessoa que tem temperança é uma pessoa que sente, que deseja, que tem a vontade de xingar a pessoa que cortou ela no trânsito, mas também é a pessoa que consegue dar luz a essa consciência. Ela consegue reduzir o espaço ou aumentar o espaço de racionalidade entre um estímulo. Percebem? A temperança, basicamente, ela é o cavaleiro. A temperança, basicamente, é a nossa capacidade de domar essas sensações. É não deixar de sentir, mas não deixar com que esse instinto tome conta da minha vida e faça com que eu tenha comportamentos que lá na frente eu vá me arrepender. Outra coisa importante que eu quero trazer é que, em resumo, no geral, o cerne do vídeo que eu quero trazer hoje é que liberdade não é fazer tudo o que a gente deseja. Liberdade é poder escolher deliberadamente não fazer algo que você quer. Liberdade, basicamente, é você ter desejo de dormir mais, mas escolher levantar porque você sabe que é certo. Liberdade, basicamente, é você estar em um restaurante buffet e poder se servir uma próxima vez e escolher não fazer isso, mesmo tendo vontade, mesmo tendo gula, porque você sabe que é certo. Liberdade é poder beber com seus amigos, mas você prometeu que não ia beber, e é escolher deliberadamente não beber. Isso é temperança, isso é liberdade. Se você não controla os seus desejos, se você não controla os seus estímulos, se você não controla o seu comportamento, você não é livre. Portanto, pare de acreditar, e nós precisamos, no geral, parar de acreditar que liberdade é fazer o que deseja. Não, liberdade é poder fazer o que deseja e escolher não fazer. Poder escolher não fazer. Por isso que eu digo que o nosso cérebro, e aí, trazendo um pouco mais de ciência, o nosso cérebro, ele não foi moldado para ter a quantidade de recompensas que a gente tem hoje em dia. O nosso cérebro ainda é um cérebro muito mais parecido com o cérebro dos caçadores-coletores, que basicamente não sabiam quando eles iam poder ter a próxima refeição.
Eles basicamente não sabiam quando eles estavam salvos. Eles basicamente não sabiam quando que eles iam ter a próxima gratificação, a próxima recompensa. Era um mundo muito incerto, em que eles sentiam uma quantidade de dopamina muito grande a todos os tipos de estímulos positivos que eles poderiam ter, porque essa é a maneira deles permanecerem vivos naquela época. A questão é que a ciência evoluiu, a ciência, o mundo, a tecnologia evoluiu de uma maneira muito mais rápida que o nosso cérebro consegue suportar. E aí, essa quantidade de recompensas abundantes que a gente tem não foi feita, ou o nosso cérebro não foi moldado para conseguir resistir a tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a temperança entra como basicamente a nossa zona de consciência. É a gente conseguir. De novo, não é fácil fazer isso e eu não gosto de respostas simples para problemas complexos, mas a temperança entra como a nossa zona de consciência para nos ensinar a, frente a um estímulo, como eu de fato consigo resistir melhor a isso. Como eu de fato consigo tomar uma decisão deliberada, mesmo quando o meu desejo de fazer algo é muito grande. Isso é temperança. Temperança é autogestão. Temperança é conseguir de fato ter um comportamento muito alinhado com a pessoa que você decidiu ser. Temperança é ter comportamentos coerentes, é ter de fato coerência entre aquilo que você sabe que é certo e aquilo que você faz. Quanto maior for a distância entre aquilo que você sabe que é certo e aquilo que você faz, mais infeliz e frustrado você vai ser. E a maneira de unir essas linhas é basicamente sendo uma pessoa com maior temperança, que é a virtude que no século XXI parece que as pessoas andam esquecendo. Tranquilo? Então, pegando aqui as minhas anotações, eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta muito clara e com um desafio prático para vocês fazerem a partir de agora. Todas as vezes que você sentir um desejo muito forte de fazer algo que você sabe que não é certo, eu quero que vocês repitam a seguinte pergunta: quem está governando essa decisão? É o cavalo ou o cavaleiro? Quem está governando essa decisão? De fato são vocês ou são só seus estímulos? Quando vocês realmente... E a gente vai errar, tá? O que eu quero dizer para vocês é que a gente vai continuar muitas vezes cedendo a estímulos, porque eles são fortes. Eles são, inclusive, muito mais fortes do que a nossa capacidade racional. Mas quanto mais a gente for treinando essa virtude da temperança, mais a gente vai acrescentando tijolos de confiança e mais a gente vai acreditando que a gente consegue fazer isso. A primeira vez que a gente regula o impulso de comer mais é muito difícil. A décima vez que a gente faz isso, a gente consegue porque a gente fala, cara, eu já fiz isso outras vezes. A grande questão é, quando você sentir um impulso muito forte de fazer alguma besteira e você sabe que é uma besteira, seja responder aquele tio chato, seja responder alguém que te cortou a frente no trânsito, seja dormir um pouco mais, seja comer um pouco mais se você sabe que não deveria, seja xingar o seu chefe, você precisa fazer a seguinte pergunta: quem está controlando essa decisão? Quem está, de fato, tomando essa decisão? É o cavalo ou o cavaleiro? Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, e se esse vídeo fez sentido para vocês, se esse tema fez sentido para vocês, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, é muito importante para o crescimento desse canal e para os vídeos chegarem a mais pessoas, porque eu acho realmente que a temperança é uma qualidade, é uma virtude que quanto mais pessoas adquirirem, melhor o mundo vai ser. Quanto mais pessoas pararem de fazer apenas aquilo que elas querem, mais maduros seremos e melhor será a nossa convivência enquanto sociedade. Até a próxima.